Marcos, capítulo 5, do verso 21 em diante. Os irmãos estão encontrando Marcos capítulo 5, verso 21, vai até o 43. Amém. Eu vi que a maioria já encontrou, nós vamos ler juntos aqui, queridos. É muito importante nós lermos como está na Bíblia, queridos. Nós temos que ser pessoas que cuidam da palavra de Deus, pessoas que zelam pela palavra de Deus. Então é muito importante, o pastor está falando aqui, o pregador está falando aqui, e você está conferindo aí na Bíblia, tá bom? Porque a palavra de Deus é algo muito importante, é algo que vai te levar para a eternidade. Então diz assim a palavra do Senhor: e chegaram a outra margem. Eu comecei do 1 aqui, espera aí, deixa eu do 21 aqui, né? 21, senão vai ficar muito comprido aqui. Versículo 21, Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe havendo isso, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou a fonte dos seus, então logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-lhe e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém os seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele, porque ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada agora. Peço ao Senhor que dá-me graça, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, a ministrar essa palavra conforme o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Dou liberdade ao teu Espírito Santo para falar aquilo que o Senhor tem a falar à tua igreja, Senhor. Que o teu nome, Senhor, venha ser louvado e engrandecido neste lugar, Senhor, através da tua palavra, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, eu dei o título a essa mensagem, a frase que Jesus falou aqui. Jesus disse: não temas, crê somente. Foi a mensagem que ele deu ao Jairo, o principal da sinagoga. Se você olhar o contexto do capítulo 4 e do capítulo 5 de Marcos, você vai ver que esses textos mostram que Jesus, ele é a esperança para aquele que está desesperançoso. Jesus é a esperança para aquele que já não tem mais esperança. Somente Jesus, ele pode trazer de volta da morte à vida. Somente Jesus pode ressuscitar muitas pessoas. Somente Jesus pode curar muitos aleijados. Então Jesus, ele é a esperança dos desesperançosos.
Então é impossível, né, aonde Jesus está, Ele não intervir em alguma coisa. E a palavra de Jesus diz: onde estiverem dois ou mais reunidos, 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. E nós estamos aqui em muitos santos de Deus reunidos, e Deus está aqui. E onde Jesus está, Ele não fica indiferente ao nosso problema, ao que nós viemos buscar. Para contextualizar, queridos, se você começar lá do capítulo 4, você vai ver que Jesus, Ele acalmou o mar e cessou o vento, quando os discípulos estavam para perecer no barco. Ele continuou isso, porque isso não era a única vez que Ele ia fazer. E depois, continuando, Jesus ele vai na outra margem, e Jesus ele liberta um homem que era endemoniado, chamado endemoniado gadareno. Ele vai lá e liberta aquele homem dos demônios, um homem enjeitado pela família, um homem rejeitado, um homem que morava num cemitério, e Jesus vai e o cura, e o limpa, e o transforma numa nova criatura, e devolve a dignidade para aquele homem. E depois Jesus, quando ele estava caminhando em direção à casa de Jairo, ele é parado por uma mulher com problema do fluxo de sangue, uma mulher com hemorragia. E essa mulher, ela já estava há muitos anos com essa situação, já havia perdido todos os seus recursos, já haviam se esgotados. E Jesus diz aqui na passagem que ele para e ele diz assim: quem me tocou, porque saiu virtude de mim. E aonde Jesus está, a virtude dele está, e a virtude dele está aqui agora. E agora Jesus, ele ressuscita a filha de um líder religioso, de Jairo, era um principal da sinagoga, mostrando para ele, né, que também tem poder sobre a morte. Jesus mostrou para o principal da sinagoga que ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, e aonde for, Jesus tem todo o poder. Mas hoje nós vamos falar um pouco aqui da vida de Jairo. Jairo, queridos, ele foi um exemplo de alguém que enfrentou uma situação de desespero extremo. Você perder um ente querido é algo terrível. E eu acredito que perder um filho, queridos, é algo mais terrível ainda. E Jairo, ele estava passando por essa situação de desespero. E Jairo, tendo todos os recursos da época, Jairo sendo uma pessoa influente, importante, eu creio que tudo passou na cabeça dele. Eu creio que Jairo, ele avaliou todas as circunstâncias, e ele faria qualquer coisa para salvar a vida da filha dele. E Jairo optou pelo melhor, pela filha dele, que foi buscar a Jesus Cristo, para que pudesse devolver a vida da filha dele. Então, queridos, quando não há mais esperanças, se na sua vida você está passando por uma situação onde não há mais esperanças, pastor, não tem mais jeito, o médico já falou, pastor, o meu casamento já está assim, não tem mais jeito, pastor, coloca nas mãos de Jesus, que Jesus tem todo o poder. Jesus, a esperança dos desesperançosos, queridos. Se você está sem esperança, cria uma fagulha de esperança aí e coloca nas mãos de Jesus. Falando a despeito de Jairo, nós podemos ver aqui que fala sobre ele do versículo 21 até o versículo 24. Quem era Jairo? Jairo era um líder religioso, e no momento de aflição, ele leva sua filha até as mãos de Jesus. O que isso vem nos trazer, queridos? Não importa a sua posição, às vezes você é uma pessoa importante. Ah, pastor, mas eu sou um prefeito da cidade. Infelizmente, queridos, eu falo com pesar no coração, nós tivemos esse testemunho aqui na nossa cidade. Um prefeito, uma pessoa importante, que podia fazer tudo pelo seu filho, infelizmente perdeu o seu filho. Jesus o recolheu, ele está no céu agora. Então, assim como Jairo, ele tinha muito poder, mas ele não podia fazer nada pela vida da filha dele. Mas Jesus podia fazer, somente Jesus podia. A sua filha estava à beira da morte, e ele estava desesperado por ajuda. Um homem numa posição privilegiada não podia se ajudar. Ele podia buscar os melhores profissionais, mas ele buscou em Jesus, e ele acertou corretamente. E a atitude de Jairo foi correr até Jesus. E por que eu estou repetindo isso várias vezes? Porque, queridos, quando você está numa situação desesperançosa, quando você não vê saída, você só tem um lugar para olhar. Quando você está no fundo do poço,
você não consegue sair, você consegue só olhar para cima. Você só consegue olhar para Jesus, e é só Jesus que pode te ajudar. E quanto mais você tenta sair do poço, mais você cava e mais você afunda. Mas quando você pede ajuda do alto, é do alto que vai vir a sua ajuda. E foi isso que aprendeu, foi isso que aconteceu na vida de Jairo. Nós temos que nos aproximar de Jesus, nos bons momentos e nos maus momentos da nossa vida. E eu pergunto, nos momentos difíceis da sua vida, quem você tem buscado? No momento em que acabou o dinheiro, no momento em que você está enfermo, ou que você está passando pela dor do luto, a quem você tem buscado? Quem tem sido a sua fortaleza? A sua fortaleza tem que ser Jesus, queridos. Talvez você esteja numa situação como a dele. Talvez você esteja numa situação onde não há mais esperança. E às vezes, Jesus parece demorar em nos responder. Você viu aqui na passagem que nós lemos, ele chega a Jesus se humilhando, se prostrando na presença de Jesus. E a situação dele era urgente. Eu acredito que quando um pai ele está buscando socorro pela vida de um filho, ele está desesperado e ele faz qualquer coisa. E eu acredito que ele não chegou a Jesus, ó Jesus, por favor, você pode curar. Não, ele chegou desesperado, gritando, chorando, Senhor, salva a vida da minha filha. E talvez você esteja assim essa noite. Talvez por dentro você está gritando aí. E não obstante, não bastava essa desgraça na vida de Jairo, esse acontecimento na vida de Jairo. Diz que eles estão caminhando em direção à casa dele, e aparece uma mulher do fluxo de sangue, e Jesus para e se compadece daquela mulher, e vai cuidar, e vai conversar com aquela mulher, e a filha dele está lá esperando. E eu acredito que o coração dele estava, meu Deus, e a minha filha, como é que vai ficar? Aí chega alguém e dá a notícia, sabe, joga pá de cal para acabar com tudo. Porque incomodas o mestre? A sua filha morreu. Acredito que ali acabou a vida para Jairo. Mas, queridos, Jesus fala uma coisa para ele, que é o título dessa ministração. Jesus fala assim: não temas, crê somente. E o mais importante, Jairo deu ouvidos ao Senhor. Jairo você não vê um relato aqui de que Jairo se desesperou, de que Jairo, ao receber a notícia que a filha morreu, ele fala: Jesus, deixa quieto então, não precisa. Não, eles continuaram, porque ele creu na palavra do mestre. E a mensagem de Jesus para você essa noite é: não temas, crê somente. Então nós vamos agora entrar na ministração. Nós vamos ver aqui alguns pontos, algumas coisas que foram feitas através da vida de Jairo, que pode fortificar a sua fé. Talvez você seja um fariseu como Jairo. Talvez você seja uma pessoa que só critica a igreja, esses negócios dos crentes, mas uma hora você vai precisar de Deus. Você zomba das coisas de Deus, você zomba do seu pastor, dos seus irmãos, mas uma hora, queridos, você vai precisar de Deus. E Jairo, calhou que ele precisou de Jesus. Ele era o chefe da sinagoga. Então, para receber o favor de Deus, queridos, nós temos que transpor algumas barreiras. E às vezes transpor essas barreiras significa ir contra aquilo que nós defendemos, contra aquilo que às vezes nós acreditamos. Às vezes você acredita que o dinheiro é mais importante, que posição é mais importante na sua vida, que igreja é domingo, pastor, é na ceia, eu vou lá tomar uma ceia uma vez, está tudo certo, Deus perdoa, Deus é amor. Às vezes você acredita nisso. Eu creio que os que estão aqui não, porque você está numa sexta-feira aqui. Então nós temos que quebrar as barreiras. Veja que diz no versículo 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo, ele era o principal da sinagoga, ele se humilhou na presença do mestre. Qual foi a última vez que você se humilhou na presença de Jesus? Qual foi a última vez? Ou será que você está chateado com alguma outra coisa, com o seu ministério, com o seu líder, e você fala: eu não vou mais para a igreja? Mas, queridos, você tem que se humilhar nos pés de Jesus.
Como é que você quer obter o favor de Deus, se você não chega nele e não reconhece que Ele é o Senhor da sua vida? E foi isso aqui que Jairo fez. A palavra diz que ele, e vendo, prostrou aos seus pés. Ele pulou a barreira da sua posição. Ele pegou a posição, tudo aquilo que ele era. Só para você ter uma ideia, quem era Jairo? Jairo, ele era o chefe da sinagoga. O que faz o chefe da sinagoga? Ele era o líder da comunidade. Jairo era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade e no sábado, e pela escola e tribunal de justiça durante o resto da semana. Ele supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos da escritura, porque não era a Bíblia assim igual a nossa, né? Era aqueles rolos, então aqueles como se fosse um pergaminho assim. Então ele cuidava dos rolos da escritura, ele distribuía as ofertas, administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. Então ele era um homem muito poderoso, ele tinha uma posição de confiança, ele tinha um cargo de confiança na sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados na comunidade. Tinha uma posição elevada, social e econômica, era um homem abastado de dinheiro. Entretanto, queridos, isso não livra ninguém do sofrimento. Você pode ser o homem mais milionário desse planeta, você pode ser o Elon Musk, isso não vai te livrar do sofrimento, isso não vai te livrar de perder aqueles que você ama, isso não vai te livrar da enfermidade. Uma hora você vai precisar de Jesus, e o seu dinheiro não vai adiantar nada. Eu falei aqui num culto uma vez, a declaração do dono da Apple, lá, o Steve Jobs. Ele teve um câncer no pâncreas, e quando ele já estava no estado terminal, ele fez uma declaração. Alguém que lhe perguntou, e ele disse assim: olha, eu sou o homem mais rico do mundo, eu posso contratar os melhores médicos, eu perdi a minha saúde dedicando ao trabalho, e agora eu não posso fazer nada. E a Bíblia diz: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Como que está o seu relacionamento com Deus? Se Jesus voltar hoje aqui, como que está o seu relacionamento com Deus? Queridos, nós temos que nos humilhar e buscar a Deus enquanto nós podemos. Então ele era um homem de uma posição, e isso não livrou de nada. O filho do rico fica doente também. A morte, ela vai na favela, e a morte vai no palácio também. A morte, ela vem para os chefes e para os servos, para o rico e para o pobre. A morte, a doença, a enfermidade, a dor, ela só não vai ter numa condição, queridos: quando nós estivermos lá no céu, juntamente com o nosso Mestre, reinando para todo sempre. Por isso que nós temos que estar firmes, por isso que nós temos que nos santificar, buscar Deus todo o tempo. Nosso pastor fala que vamos nos santificar, vamos buscar, e tem gente que na zombaria: ah, pastor, isso aí é bobagem, Jesus é bom, Jesus vai perdoar. Queridos, o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Ele veio para nos salvar, e Ele voltará para nos julgar. De que lado você vai querer estar? Mas continuando aqui sobre Jairo. Jairo também, no versículo 24, ele chamou Jesus para ir com ele, né? Versículo 24 diz assim: e foi com ele, e o seguia uma grande multidão e o apertava. Quando Jesus vai conosco, nós podemos ter certeza que Ele se importa com a nossa dor. Você sabia que Jesus se importa com a sua dor? Às vezes você fala assim, para sua esposa, para o seu marido: estou com dor de cabeça. Toma um Advil lá, né? Tipo, não está nem aí com a sua dor de cabeça, não quer nem saber. Ou fala: estou com dor de cabeça, a minha está 2 vezes mais que a sua. Fica disputando quem está com mais dor de cabeça. Mas Jesus não. Jesus, Ele se importa com a sua dor. Aquilo que para o mundo é besteira, mas que te causa dor, Jesus, Ele se importa. E quando Jesus vai conosco, Ele se compadece da nossa dor, e Ele anda conosco. Veja que Jesus, eu falei aqui no começo, Ele faz uma viagem até Gadara, para libertar aquele homem endemoniado. Ele atravessa uma grande tempestade, ele chega de outra margem, ele vai lá, liberta aquele homem, ele volta para outra margem novamente. Ele vai lá por causa de uma pessoa, queridos, num território gentílico, no território onde ele não era bem-vindo, por causa de uma alma. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que uma alma vale o mundo todo, queridos. Uma alma vale mais do que tudo.
Então Deus, Ele não deixa ninguém para trás. Às vezes você está pensando aí, pastor, mas Jesus não está respondendo a minha oração, Jesus não quer saber de mim. Ele quer. Ele estava andando espremido no meio da multidão, indo juntamente com o chefe da sinagoga, e no caminho ele para por uma mulher que tocou na orla das suas vestes, onde ele diz que saiu virtude dele, e ele queria saber quem foi que tocou nele, porque Jesus, ele sente a sua fé. E se você tem fé em Jesus, queridos, Ele está em você, Ele está te ouvindo. Não quer dizer que Ele não fez do jeito que você queria, Ele não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo, Ele está aí junto com você. Ele está com você desde quando você nasceu, desde antes de você nascer. Jesus te ama. Então, queridos, na nossa vida pode ocorrer situações imprevistas, que pode impedir o agir de Deus. Veja que tudo está no controle de Deus, porque quando Jairo chega desesperado, Senhor, a minha filha está moribunda, vamos lá para o Senhor toque nela e ela seja curada, e ele pensa que Jesus vai lá imediatamente, de repente Jesus é interrompido por esta mulher, e aí, quem que Jesus atende? A mulher. Qual problema que é pior, o da mulher ou outro? Sempre o nosso problema a gente quer que seja a prioridade. Mas Deus, queridos, está absolutamente no controle de todas as coisas. Quando parecia que alguma coisa impediu o agir de Deus na vida de Jairo, tudo estava no controle de Jesus. Foi tempo suficiente para ele parar e conversar com aquela mulher do fluxo de sangue, e curar a mulher e abençoar a mulher, e ainda deu tempo dele ir lá e ressuscitar a menina. Tudo está absolutamente no controle de Deus. Versículo 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Aqui foi o que eu falei no começo. Acho que Jairo falou assim: essa mulher me atrapalhou, a menina morreu por causa dessa mulher aí. Quando parecia que já estava complicada a situação, Jairo pensa que tudo acabou. E talvez você esteja assim aqui. Talvez você fale assim: pastor, você não sabe da minha vida, pastor. Você não sabe como que está a minha vida. Já estava ruim. Agora eu pedi ajuda para Deus, e parece que piorou. E foi a situação de Jairo. Jairo pediu ajuda para Deus, e Deus falou: não, eu vou te ajudar, vamos na sua casa. E de repente os planos não ocorrem como Jairo pensava. E talvez na sua vida os planos não estão acontecendo como você está pensando. Mas, querido, saiba de uma coisa: Deus está no controle da sua vida. Deus tem as rédeas da sua vida. É Ele que controla o tempo, é Ele que controla todas as coisas. Não se desespere, não temas, crê somente. Era muito fácil para Jairo ele crer em Jesus enquanto a filha ainda estava viva, ainda havia esperança para a filha dele. Mas aí chega alguém e traz a desesperança na vida dele. A desesperança bateu na porta dele. Uma situação irreversível para o homem, não tem mais o que fazer. Quando a pessoa está enferma, o que você faz? Você leva no hospital, você leva no UTI, você dá remédio, você faz tratamento, ainda há esperança. Tem uma frase popular que fala: enquanto a vida ainda há esperança. Mas com Jesus, até mesmo depois da morte, ainda há esperança. Então o coração de Jairo estava estraçalhado. E pode ser que circunstâncias que fogem do seu controle também tem te levado a ficar com o coração como o coração de Jairo. Mas Jairo ouviu aquilo que o mestre disse, e Jairo não blasfemou, e Jairo não falou nada contra isso. E quando muitas vezes, queridos, as nossas esperanças elas se esvaem, quando as nossas esperanças, quando as circunstâncias da vida elas aparentemente nos fazem desistir, vem um ensinamento aqui na vida de Jairo: é hora de se calar, é hora de pedir a Deus e fica quietinho, não blasfema. Você sabe por que o povo escolhido de Deus foi liberto do Egito, ficou no deserto por 40 anos, mas eles não entraram na terra prometida? Você sabe por que eles não entraram na terra prometida? Quem sabe? Eles murmuraram. Deus não gosta de murmuração, queridos. E Jairo aqui, ele não murmurou. Eu tenho certeza que o coração dele estava arrebentado.
Ele estava falando assim, já era para mim, acabou minha vida. Mas ele não, aqui no relato nós não vemos ele murmurar. Uma outra pessoa vem e fala, por que enfadas o mestre? A menina já morreu. Mas Jairo não falou nada. Ou você viu Jairo falar alguma coisa aqui nessa passagem? Então, queridos, muitas vezes, né, parece que Jesus está atrasado, parece que Deus está atrasado, mas Deus não se atrasa, Deus faz tudo na hora certa. Para os discípulos, já tinham se esgotado os recursos, já tinham jogado tudo de um lado. Parece que quando veio aquela tempestade sobre o barco dos discípulos, e Jesus, nesta ocasião, não estava no barco, parece que tudo tinha acabado, parece que o barco ia virar e acabar com a vida deles. Era a 4ª vigília da noite, e eles estavam para naufragar. Será que a sua vida não está para naufragar? Se a sua vida estiver assim, eu tenho uma mensagem para você. Quando vir a desesperança, creia em Jesus, busque Jesus, porque Ele vai vir andando sobre as águas, Ele vai trazer esperança, Ele vai te socorrer, e Ele vai trazer vitória na sua vida. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e a palavra de Deus diz que Marta pensou que Jesus estava atrasado. Jesus, ele já está morto há 4 dias. Mas Jesus não se atrasa, Jesus não erra, Jesus ele faz tudo na hora certa. Mas Jesus ele se levantou e disse, Lázaro, levanta-te, sai daí. Ele levantou Lázaro da sepultura. Absolutamente, queridos, nenhum imprevisto pega Deus de surpresa. Deus não pode ser pego de surpresa, e esse é o Deus que cuida da sua vida. Sabe, queridos, a nossa fé, ela não resulta em milagres. Como assim, pastor? A fé não resulta em milagres. A nossa fé não resulta dos milagres. A nossa fé não resulta dos milagres. Mas os milagres vêm da sua fé. Você entendeu? A nossa fé não resulta dos milagres. Não são os milagres, não é a cura, o testemunho de cura que vai trazer fé para você. Mas os milagres são resultados da fé. Quando você vê os milagres, é resultado da fé da pessoa. Enquanto houver fé, queridos, quanto mais ridícula parecer a situação, é aí que Deus vai agir, porque ali tem fé. A fé é crer naquilo que não existe. A fé é crer que aquilo que não existe possa existir. A fé é crer no impossível. A fé é crer nas coisas sobrenaturais. Aqui no finalzinho, Jesus disse assim, a menina, ela dorme. E zombaram de Jesus, deram risada de Jesus. Parecia ridículo. Nós sabemos que a menina está morta, ela não respira, não está dito ali, mas eu creio que fosse o contexto ali. Nós medimos o pulso dela, nós vimos a respiração. Ninguém consegue ficar metade de um dia sem respirar. E Jesus vem e fala assim, a menina apenas dorme. Sabe por quê, queridos? Porque para Jesus não tem nada impossível. Para Jesus a menina podia estar dormindo, não tem problema nenhum. As más notícias não devem nos abalar, queridos. As más notícias não devem nos abalar, porque a nossa fé tem que estar em Jesus. A palavra de Deus, ela fala o seguinte, para nós lançarmos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa dor. E quando o medo bate na sua porta, sabe, talvez os irmãos me viram aqui logo depois da morte do meu pai, e eu continuei vindo para a igreja tranquilo. Sabe por que eu estou forte, queridos? Porque eu peguei toda aquela dor, eu amassei assim, eu coloquei na cruz de Cristo. Eu falei assim, a palavra de Deus, ela fala que nós temos que lançar sobre Cristo. Se você ficar guardando mágoa, rancor, se você ficar guardando dentro de você, queridos, essa dor, você vai sucumbir, você não vai aguentar. Lança sobre Cristo, e Ele é fiel e justo para te curar, para te livrar, para te sustentar, para te consolar. Esse é o nosso Deus. Continuando aqui, queridos, no versículo 39 diz assim, e entrando eles, disse, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Foi o que eu acabei de falar. Talvez a morte, ela é o rei dos terrores,
mas Jesus é mais poderoso que a morte. A Bíblia diz que a chave da morte está na sua mão. A chave da morte está na mão de Jesus, e um dia Ele tragará a morte para sempre. Pastor, de onde você tirou isso? Está escrito lá em Isaías, capítulo 25, verso 8: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, Ele venceu a morte, a chave da morte está na sua mão. Ele tem a chave da morte, Ele tem a chave do inferno, Ele é o dono de todas as coisas. Nós temos que ter confiança na sua presença, nós temos que ter confiança na promessa de Deus. A única resposta plausível para o nosso momento de dor, para o nosso momento de desespero: eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Criador do céu e da terra, no dono de todas as coisas. E os que estavam ali se lamentando, queridos, aqueles que informaram, os próprios pais, sabiam que a criança estava morta. E Jesus diz que ela está apenas dormindo. Como que é isso? É porque Jesus, Ele fez um prognóstico teológico, e não um prognóstico físico. Jesus, aqui nessa passagem, Ele nos mostra que o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que nós vivemos. Que tudo, queridos, ele nasce no mundo espiritual. Por isso que eu falei para você que na hora do dízimo e da oferta, tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus, espírito em verdade, nós temos que adorar Deus em espírito e em verdade. Se você acha que o real é esse vidro aqui, você está enganado. O real é o espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. E tem uma passagem na Bíblia que ela nos comprova isso, lá no livro de Daniel, capítulo 10, verso 13, que diz que após 21 dias, o anjo do Senhor aparece a Daniel e fala: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu entrei em batalha contra o príncipe da Pérsia, ele resistiu a mim, e a mensagem está chegando agora. Então, queridos, quando nós oramos, Deus ouve a sua oração. Quando nós oramos, quando nós colocamos uma situação na presença de Deus, quando nós intercedemos por alguém, Deus está ouvindo a sua oração imediatamente, queridos. Ele ouve sim. E vamos continuar. Mas não somente isso, queridos. Quando Deus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros pensaram que era o fim da linha, que era uma causa perdida, que era uma situação irremediável. Mas a morte precisou bater em retirada da vida daquela menina, porque Jesus estava na jogada. Jesus usou toda a sua autoridade, todo o seu poder, e repreendeu a morte, e aquela menina reviveu. Como eu disse aqui, os que estavam na casa riram de Jesus. Eles não estavam sabendo de quem eles estavam rindo. E na sua vida, queridos, pode ser que você já está numa situação difícil. E vai aparecer aí muito Tobias e Sambalate. Você está tentando reconstruir a sua vida, e muitos vão vir te acusar. Muitos vão rir da sua cara. E você vai falar assim: mas eu creio em Senhor, eu tenho fé em Deus, que Deus ele vai recuperar a minha família, que Deus vai salvar o meu filho, que Deus vai tirar aquele meu parente das drogas, que Deus vai me livrar dessa situação, que Deus vai me levantar. E as pessoas riem e zombam da sua cara. O inimigo, ele age dessa forma, queridos. Quando você está fraco, ele vai tentar pisar em cima de você. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. É Jesus que está em nós. Aqueles que zombaram de Jesus, depois eles ficaram impressionados quando a menina levantou. Porque Jesus, queridos, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que está aqui, o mesmo Jesus que eu estou pregando aqui em 2024, é o mesmo Jesus que deu vista aos cegos, que levantou paralíticos, curou leprosos, que libertou presos, ressuscitou mortos, quebrou cadeias, libertou os endemoniados, curou leprosos. Hoje é o mesmo Deus que dá vida,
que nos livra dos nossos delitos, dos nossos pecados. É o mesmo Deus que nos amou, nos perdoou, nos lavou, nos remiu, nos tornou mais branco, nos lavou com seu sangue precioso, nos tornou mais alvo do que a neve. E esse mesmo Deus, queridos, hoje Ele quer te tirar desse fundo do poço, Ele quer tirar você dessa depressão. Às vezes, queridos, nós estamos aqui com um sorriso no rosto, mas por dentro você está acabado, por dentro você está desanimado, por dentro você está falando, não vale a pena, não quero mais fazer isso. Mas hoje Jesus está falando, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, estou contigo para sempre, não temas, crê somente. Mas não somente isso, quando Jesus está conosco, o choro da morte é transformado em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz o versículo que nós lemos, e tomando com a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos de idade, e assombraram-se com grande espanto. Cadê os que estavam dando risadinha de Jesus agora? Assombraram-se com grande espanto. Quando Deus fizer, queridos, o que Ele está prometendo na sua vida, muita gente vai ficar assombrada. Pode demorar, pode aparecer alguém atrapalhando, pode aparecer o Sambalat e Tobias, mas Deus vai te honrar, e aqueles que zombaram vão ficar espantados. Aonde Jesus chega, Ele cura, aonde Jesus chega, Ele liberta, Ele intervém, Ele não fica apático à sua situação. Você precisa entender isso. Diante de Jesus, aquilo que nos assusta, o que te assusta? Você tem medo do quê? Você tem medo do desemprego? Você tem medo da morte? Você tem medo da enfermidade? O que você tem medo? Isso daí para Jesus não é nada, queridos. Eu sei em quem eu tenho crido, porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Na presença de Jesus, a plenitude, para acalmar os vendavais da nossa vida. Para Jesus não tem causa perdida. Sabe? Eu tenho na minha família, eu não vou expor, mas eu tenho pessoas que usam drogas, eu tenho pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus, mas Deus, Ele é poderoso para tirar a sua família dessa situação. Coloca nas mãos dEle. Você que é pai, você que é mãe, clame ao Senhor como Jairo clamou, com humildade, se coloca aos pés de Jesus e fala, Senhor, tira meu filho, tira minha filha dessa situação. Deus pode tirar das drogas, da bebida, Jesus pode tirar da imoralidade, Jesus pode trazer luz na vida da sua família. Não desista, não, olhe para a vida de Jairo, ele não desistiu. O que mais pode desanimar uma pessoa do que a morte? Mas Jairo, ele continuou crendo, porque Jesus falou para ele, não temas, crê somente. E queridos, Jairo, ele teve uma fé persistente, assim como a mulher do fluxo de sangue, nos ensina que mesmo as circunstâncias que parecem impossíveis, situações adversas, quando você sai da sua zona de conforto, quando você quebra as suas próprias barreiras, quando você se entrega de verdade para Cristo, quando você abandona o seu pecado de estimação, quando você entrega aquilo que parece importante para você aos pés de Jesus Cristo, Ele age. A sua fé persistente, ela será recompensada em nome de Jesus. O poder de Deus, queridos, Ele tem um poder sobre a doença e sobre a morte. Na mesma história que nós lemos aqui, há 2 testemunhos maravilhosos. Assim como Jairo pode ter tentado tudo pela filha dele, os melhores recursos da época dele, aquela mulher do fluxo de sangue também gastou tudo que ela tinha, a Bíblia relata isso, e não conseguiram obter sucesso. Mas o mesmo Jesus, Ele sabe discernir o problema dela, o problema dele, o problema dela, o problema dele. Jesus, Ele sabe o problema de cada um aqui. Ele se compadece com os nossos problemas, com as nossas aflições, com as nossas dores.
Eu faço um desafio para você. Numa situação de desespero que você possa vir a enfrentar, de uma doença, de morte, ou até mesmo espiritual, clame por Jesus, creia em Jesus, clame pelo nome dEle. Lembre-se dessa ministração, lembre-se de Jairo. Lembra que Jairo, ele se colocou aqui numa situação muito complicada, e talvez a sua não seja nem tanto quanto a dele. Apresente a Jesus, busque Jesus, porque só Ele pode fazer pela sua vida. Eu não sei o que você está passando. Sabe, às vezes o orgulho, ele nos derruba, queridos. O orgulho, ele quebra as nossas pernas. Veja, por exemplo, quando Naamã, o soldado, ele se apresenta, né, o capitão lá dos soldados da Síria, ele se apresenta diante do profeta Eliseu, e ele estava leproso, mas ele foi todo cingido com as suas armaduras, com o seu capacete, com os apetrechos de soldado. Ele chegou lá e diante do profeta, e eu creio que o profeta falou para ele assim: olha, vai, tira tudo que você está e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E diz a palavra que ele ficou bravo com aquilo. Ele falou: imagina, lá onde que eu estou, lá tem rios muito melhores, e eu vou vir aqui para mergulhar no Jordão. E não fossem os seus servos, aquele homem voltaria para casa leproso. E aqui na minha cabeça eu penso assim, que o profeta Eliseu, ele pediu para que ele mergulhasse no Rio Jordão, porque para você mergulhar, você tem que se despir. E aquele homem, ele está diante daquela armadura poderosa, aquela armadura bonita, ele estava escondendo uma coisa muito ruim, que era uma lepra. E às vezes, o meu e o seu pecado é uma lepra, que está destruindo, e aqui fora nós estamos nessa casca bonita, nesse terno bonito, mas por dentro, podridão. Então vamos nos despir, vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, vamos clamar pela misericórdia de Deus, e Ele é fiel e justo para agir na sua vida. Amém? Que eu clamo a Jesus que Ele possa ouvir a sua oração. Antes de passar para o pastor, eu gostaria de orar por você. Fique de pé, vamos orar, e eu já passo a palavra ao pastor aqui. E você, queridos, não vou pedir para você vir na frente, para você levantar a mão, nada. Eu só vou pedir para você colocar a mão no coração, fechar os seus olhos e apresenta agora, diante de Deus, aquilo que está te incomodando, aquilo que está no seu coração. Você está orando pela libertação de um parente, ou pela sua libertação, você está orando por uma enfermidade, você está pedindo emprego a Deus. Eu não sei o problema de cada um aqui, mas Jesus sabe. Ele está aqui agora sondando o coração de cada um de vocês. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, na qual foi ministrada essa noite, Pai. Que assim, Senhor, como Jairo, Senhor, neste momento os meus irmãos estão orando, Senhor, estão apresentando a Ti, Senhor, as suas enfermidades, Senhor, as suas dúvidas, as suas aflições, as suas mágoas, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que os incomoda, meu Deus. Que o Senhor, Pai, possa vir agir na vida deles, Senhor, no tempo certo, Senhor. Que o Senhor possa colocar paz no coração deles, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, levar através do Teu Espírito ao coração deles, que eles possam apenas crer em Ti, Senhor, e não, Senhor, estipular prazo, ficar preocupado com o tempo, porque o Senhor não se engana, o Senhor não erra, o Senhor é perfeito, o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa agir na vida de cada um deles, Senhor, da forma que o Senhor quiser, meu Deus, porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor, e todos que aqui estão Te amam, meu Deus. Age, Senhor, poderosamente na vida de cada um desses irmãos, que possa haver testemunhos, Senhor, de transformação, de fé, Senhor, porque a fé, Senhor, é o início de todas as coisas, meu Deus. Que o Senhor possa agir a partir de hoje na vida de cada um deles, que